Um amigo do meu marido, ele tem um supermercado e que foi como tudo começou. E ele demandava muito a gente, principalmente a mim, porque sabia que eu já gostava do direito penal, eu ainda não atuava, mas eu gostava do direito penal. E ele me demandava muito com dúvidas, né? E a gente sempre acha que a gente não é suficiente, que a gente não é capaz. Ah, não vou cobrar, o cara é legal. E aí a gente ficava naquela vibe, até que um dia foi uma encrenca de uma grande quantidade de alimentos vencidos que tinha tido no mercado. Só que aqueles alimentos, eles não eram impróprios para consumo, eles estavam... É assim, você pega o iogurte, por exemplo, você vê que ele tem a validade vencida, mas ele tem um horário. Então, pensa comigo, o iogurte que tá para vencer no dia 20 de setembro de 2021, às 11h58. Então, 1 hora da tarde, ele já tá estragado, com as bactérias brotando ali, inservível para consumo. Então, naquele momento... Não é via de regra a ferro e fogo, digamos assim, né? É aonde você vai trabalhar com a defesa, né? Então, eu peguei, acompanhei o funcionário dele. E é legal a gente destacar que a gente precisa acompanhar o funcionário. Por quê? Porque pessoa jurídica não comete crime, né? Então, o crime não é de supermercado. A pessoa jurídica só comete crime ambiental. Então, não é o supermercado que vai cometer o crime. É quem está responsável naquele setor que a gente tem que acompanhar. E aí a empresa começou, obviamente, coitado, era um mercado pequeno, e aí ele precisava de alguém que pudesse acompanhá-lo. E aí me chamou, só que era uma demanda mais complicada. E eu falei pro meu marido, falei assim, olha só, acabou a brincadeira, vamos cobrar. Na época ele era meu namorado até. Eu falei assim, na boa, acabou, vamos cobrar. Não, mas não sei o que, o fulano, eu falei, eu nunca peguei nada de graça no mercado dele. E é claro que a advocacia criminal, ela demanda uma, vamos dizer assim, confiança. A advocacia já requer uma confiança. Sim. Mas a advocacia criminal, ela requer uma confiança muito maior. Né? Então, ali era um amigo. De repente, aquela empresa começou a ter algumas demandas que não eram apenas nos crimes de consumo. Mas a gente passou a ter demandas do segurança, a gente passou a ter demandas de juizado. E a advocacia criminal ela vai entrando aí. A advocacia criminal para a empresa. Por quê? E é o que a gente sempre prega. Eu sou aquela advogada que eu odeio brigar. Eu não suporto brigar. Quanto mais assim, você pensa assim, criminalista quer... Não, eu quero resolver tudo antes da gente levar ao judiciário. Então, se eu posso resolver antes, eu vou fazer um trabalho preventivo naquela empresa. E que trabalho é esse? Vamos treinar o funcionário. Então, vamos treinar aquele cara para quê? Para que ele tenha uma forma de atuação dentro daquela empresa para, por exemplo, não deixar o produto vencer. E isso é um problema muito complexo no Brasil, né, Cláudia? Porque assim, a gente percebe, não só na esfera criminal, por exemplo, de crime de consumidor, mas de uma forma geral no direito, o brasileiro ele não tem o hábito de trabalhar com a prevenção. Né? O brasileiro, você chega para conversar com um cliente, você fala com ele assim, olha, não, eu quero te propor aqui para a gente fazer um trabalho preventivo. Né? Hoje em dia está na moda a compliance, né? O pessoal está utilizando muito esse termo. E aí eu já falava isso com os meus clientes aqui, falei assim, olha, vamos fazer um trabalho preventivo, porque é mais barato precaver do que remediar. Né? Não é uma cultura, Gustavo. Até mesmo para resolver uma demanda, se você tiver uma solução extrajudicial, muitas das vezes o cliente não quer. Ele acha que na cabeça dele o processo vai ser a melhor saída. Não é. Na maioria dos casos, não é. Deveria ser a última saída. E assim, apenas a título de ilustração, a maior parte dos crimes nas relações de consumo da 8078, não da 8137.
Mas os crimes da 8078 são infrações de competência do juizado. E você tem um procedimento totalmente mais específico com as medidas despenalizadoras. Então, o que acontece? Quando a gente encontra uma situação que visualize um crime contra as relações de consumo, a primeira coisa que a gente tenta é buscar o acordo extrajudicial. Então, lavrou o termo circunstanciado, saiu dali, a gente já procura o cliente, já bate um papo, olha, é isso, vai ser aquilo, vamos tentar compor de alguma forma, vamos tentar para que você não vá além. Por quê? Porque aquele cara não tem ideia que quando você está no âmbito de um crime contra as relações de consumo, eu não tenho um sujeito passivo determinado. Não é ele que comprou o iogurte vencido. É a coletividade. É um desgaste muito maior, trazer né? uma empresa é enorme. E aí você pode estar falando assim, mas você está sendo uma visão de empresária. Tô sim. Tô. Por quê? Porque aquela empresa emprega muita gente. Aquela empresa tomar uma multa porque um iogurte venceu, por exemplo, aquela empresa ter uma penalidade na esfera da infração consumerista, não só no âmbito criminal, elevadíssima, por conta de algo que não estava nem impróprio para o consumo, aquela empresa pode trazer um prejuízo muito maior para a sociedade. Se eu posso resolver isso de outra forma, por que não?